Olá, pessoal. Hoje, falando sobre o trabalho em altura, de acordo com a NR 35, a norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho. Essa norma define o que é trabalho em altura e dá algumas diretrizes para a execução desse tipo de trabalho. Então, primeiro a definição. E, curiosamente, a nova NR35, que foi atualizada em 2022, traz uma abordagem mais genérica e, portanto, mais clara do que é atividade em altura. Ela diz que toda atividade com diferença de nível a partir de 2 metros em que haja risco de queda é o trabalho em altura. Então, vamos entender. Se você está numa plataforma, num andaime, em qualquer estrutura que tenha mais de 2 metros de altura, 2 metros ou mais, para cima ou para baixo, e há risco de queda na sua atividade, então a norma se aplica nesse caso, é uma atividade em altura. Eu estou dizendo para cima e para baixo porque pode ser que você esteja na borda de um buraco e haja risco de queda. Então, são 2 metros, tanto para cima quanto para baixo. Se houver risco de queda, a partir de 2 metros, ou de altura ou de profundidade, então você deve ser coberto pela norma 35. Você está fazendo uma atividade em altura. Aí, é claro, um conceito, uma ideia bem simples, mas que vale a pena mencionar. Então, se eu estiver no prédio lá de 3 andares e eu estiver limpando lá, fazendo qualquer trabalho, manutenção, é trabalho em altura? Não, porque nesse caso não há risco de queda. As paredes do prédio vão te proteger. Então, esse detalhe sobre onde há risco de queda faz toda a diferença. E quando isso acontece, quando a pessoa está nessa situação, ela deve sim observar as normas, as orientações da NR35. Quais são elas? Primeiro, é preciso fazer análise de risco. Toda atividade em altura deve ser precedida de análise de risco. Então, antes de iniciar a tarefa, antes de subir para fazer a atividade, você deve fazer a análise preliminar de risco, pois trata-se de uma atividade crítica, de alto risco. E é alto risco mesmo. Uma das atividades com maior risco de acidente fatal é o trabalho em altura. A queda de alturas tem causado mortes, fatalidades por todo o mundo. Outra coisa que deve ser precedida, deve preceder o trabalho em altura, é a permissão de trabalho. Então, além da análise de risco, deve haver também uma permissão de trabalho. Essa permissão vai verificar alguns detalhes. Primeiro, se a equipe que vai fazer a atividade está devidamente capacitada. E pode ser que a empresa verifique 2 coisas curiosas também: a pressão sanguínea de cada funcionário e o peso, sim, o peso corporal. Porque existe aquela ideia, será que o equipamento, o cinto de segurança vai suportar o peso daquela pessoa em caso de uma queda? Então é preciso verificar isso. Embora esse assunto tenha sofrido discussões, uma abordagem muito interessante, muito inteligente, é do Luiz Spinelli. Se puderem procurar os vídeos dele, o curso, o livro, os 100 quilos, é muito interessante a abordagem que ele faz sobre esse assunto do limite de peso para trabalhos em altura. Mas, nesse vídeo, vamos apenas pincelar essa ideia. Algumas empresas observam isso, e deve se observar mesmo, mas há outras coisas que vão ser analisadas na permissão de trabalho. Uma vez feita a análise de risco, a permissão de trabalho, verificado o estado de saúde de todos os trabalhadores, então libera-se a pessoa para fazer a atividade em altura com o devido treinamento, com os equipamentos, com o isolamento da área e por aí vai. É um trabalho delicado, criterioso e talvez
aquela velha história, eu vou gastar mais tempo me preparando para o trabalho do que fazendo a atividade propriamente dita. É isso mesmo. Mas vale a pena se prevenir, vale a pena tomar todos os cuidados para que não haja uma fatalidade. E bom trabalho para vocês. No próximo vídeo, vamos falar de outro detalhe muito curioso, talvez sobre trabalho em altura ou outra atividade igualmente perigosa. Um abraço.